Glória a Deus, Santa Cruz, cidade amada, cidade querida, meus irmãos, minhas irmãs, seja bem-vindo, vai chegando mais perto, vai pegando a sua Bíblia, já sabe, né? Bíblia na mão e Jesus aonde? No coração, é isso mesmo. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Você está no programa A Voz da Profecia, um programa que é idealizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. E se você tem sua Bíblia, né, vamos estudar Romanos 12. Que capítulo magnífico! Olha, são só 21 versos, mas hoje vai sair grandes bênçãos aqui e você vai aprender grandes bênçãos. Mas falando de bênçãos, Leila, como é que você está? Tá tudo bem? Recebeu bênçãos essa semana também? Amém, claro que eu recebi. Boa tarde para você, Evandro. Boa tarde para você, caro ouvinte. A paz de Deus invada o seu coração e o seu lar. Sim, a bênção da vida, creio que é a melhor de todas. Você acordar bem, acordar vivo, acordar com saúde e mesmo que não tenha, mas que você continue perseverando, porque Deus é bom o tempo todo. Seja bem-vindo a mais um programa, A Voz da Profecia. Você é de casa. Inclusive, se você quiser fazer contato conosco, vai lá no YouTube e acesse o nosso canal Novo Tempo Santa Cruz, e lá vai também ter todos os programas anteriores. Aproveita e se inscreve também no canal para que você também receba todas as semanas as notificações dos nossos programas e que você se alimente espiritualmente. Glória a Deus! Hoje vamos estudar o que Paulo diz a respeito sobre os sacrifícios vivos, sobre amor, o quanto Deus quer mudar o nosso coração. Mas falando em mudar em coração também, não podemos esquecer do louvor. E olha, tenho certeza que se você ouvir esse louvor com amor, com paciência, deixar Deus conduzir esse louvor, haverá mudanças na sua vida. Exatamente, Evandro. Eu e você podemos fazer dessa canção uma verdadeira oração. Porque Nadson Portugal, ele diz na música: vem me mudar, vem transformar o meu ser, fazer a tua vontade. Então que você, enquanto você ouve essa mensagem musical, faça a sua oração também. E aproveite a música, nós voltamos já já. Eu já tomei a decisão de me entregar a ti. Já decidi recomeçar. Mas estou preso ao meu viver, com tanta coisa pra fazer. Já nem consigo mais tempo pra te ver. Eu queria ter um tempo, conversar contigo a sós. Eu preciso desse tempo para ouvir a tua voz. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar.
Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero. Vem me mudar, me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero. Vem me mudar. Nos tempos do apóstolo Paulo, Roma era um próspero centro comercial. Além do comércio e da política, Roma era famosa pela cultura libertina, onde eram comuns as orgias e os bacanais e outros aspectos lascivos. Quanto à religião, apesar de seus muitos templos repletos de deuses, os romanos não eram conhecidos por ter uma relação verdadeira e pessoal com os deuses a quem adoravam. Para eles, a religião consistia basicamente de rituais para nascimentos, casamentos e funerais que faziam parte da estrutura de sua sociedade. No meio desta cultura pagã, vivia um grupo de pessoas que seguiam a Cristo. Porém, por causa dos perigos que enfrentavam, o apóstolo Paulo escreveu uma carta para esta igreja. Podemos imaginar como era um desafio para os cristãos em Roma viverem os princípios cristãos, pois eles eram opostos ao que a maioria fazia. Muitos cristãos haviam sido criados nesse ambiente, porém ao conhecerem Cristo, descobriram que estavam errados e agora precisavam mudar de rumo. Por isso, no capítulo 12 da carta que Paulo escreveu aos Romanos, no verso 2 ele declara: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." O apelo de Paulo era para que os cristãos não se conformassem com o mundo de sua época. A palavra conformar significa entrar em uma forma, ser informado por algo ou alguém. De fato, no mundo existem muitas formas, padrões sociais que nos forçam a entrar para não sermos excluídos. Porém, o cristão precisa resistir às formas desse mundo. O único modelo que ele deve seguir é o de Cristo. E assim como a Roma antiga, em nosso mundo existem muitas tentações que nos afastam do ideal divino. Por isso devemos orar para que Deus renove a nossa mente, pois só assim experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aproveite e faça a perfeita e boa vontade de Deus para sempre. Caros ouvintes, nós vamos agora ler o capítulo 12 de Romanos e eu convido você neste momento para orar, pedir a Deus a bênção especial sobre a sua palavra. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai bondoso, Pai querido, Pai amado, agradecemos a Ti por essa semana. Obrigada, Senhor, porque nós tivemos nossas lutas, nossos afazeres, nossas atividades, mas sempre confiando que o Senhor está no controle de tudo, inclusive desse programa agora. Então, por favor, dá-nos a Tua bênção especial, nos inspire, nos capacite, nos dê entendimento para estudar a Tua Bíblia, Senhor, e que cada um que ouvir sinta o poder do Espírito Santo em sua vida. Nós te oramos e te rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, caros ouvintes, vamos ao estudo da Palavra de Deus, capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2. Leia comigo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Evandro, a gente pode dizer que esse capítulo Paulo está dando várias orientações e conselhos. Digamos que Paulo agora deu uma de psicólogo, porque aqui ele aconselha cada um a aproveitar a sua vida, o dom que tem para Deus. E aqui ele já começa dizendo que ora a Deus. Quando ele diz que roga, ou seja, que ele ora, ele orava pela misericórdia de Deus na vida das pessoas. E ele disse, olha, façam de vocês um sacrifício vivo. Ou seja, você dedicar sua vida, como ele falou, à vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se dedique totalmente a Ele. E ele disse que essa vontade a gente tem que colocar nas mãos de Deus para que Ele nos amolde. Ou seja, nos modele conforme Ele. Sabe por quê? Porque de fato, no século que nós estamos vivendo, as pessoas estão muito mais moldadas ao padrão deste mundo. Mas ele disse, não, se transforme. E sabe onde é que começa essa transformação? Na sua mente. Porque no seu coração, para que você tome uma decisão. Primeiramente, analisando o capítulo 2, o verso 1, antes mesmo disso, Paulo aqui ele responde todas as perguntas, todas as questões do capítulo 11 e dá contexto romano em si da cidade. Porque os judeus e gentios viviam em pé de guerra, vivia um falando mal do outro, um xingando o outro, e briga para lá e briga para cá. Aí vem Paulo com o capítulo 12 e faz, vamos dizer, um discurso, um conselho, mensagem, ajuda para que una os dois. E essa união vem basicamente, principalmente pelo amor. A gente vai ver isso mais depois, mas perceba-se que quando ele fala, portanto, irmão, eu estou pedindo pela misericórdia de Deus que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, no sentido assim, ajudem um ao outro por nome de Cristo, e essa ajuda que você está fazendo, faça de um modo santo e agradável a Deus. Porque isso tem que ser a vontade de vocês, no caso, por amor a Deus, mas que seja o quê? Um culto racional ou espiritual, no sentido de ser, a sua consciência por você mesmo, faça por amor a Deus. Aí no verso 2 a gente pode basicamente fazer o programa inteiro só no verso 2. Porque esse verso 2 tem muita coisa a se falar, porque veja, não se amoldem ao padrão deste mundo. Olha só como tem muita coisa para falar só nessa frase. A gente vive em um mundo em que as pessoas pedem que a gente se amolde em um padrão só. Hoje as pessoas dizem, para uma pessoa ser bonita tem que ter um corpo assim, 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 um homem tem que ter o corpo assim, a mulher tem que ter o corpo assim, perfeitinho e tal. Mas a gente tem que entender que o padrão deste mundo não é exatamente o padrão que Deus quer. O padrão que a gente vê hoje é das pessoas dizerem, meu corpo, minhas regras, não é? Mas o padrão que Deus quer, meu corpo é regra de Deus, porque meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu tenho que viver as regras de Deus. Assim como você compra, por exemplo, uma televisão, um aparelho, tem lá todo o manual como se usar, nós também temos um manual também, que é a Bíblia. Então veja, as pessoas dizem que a gente tem que viver a vida do jeito que quer, como que quer, faça do seu jeito, viva do seu jeito. Mas a Bíblia, o nosso manual diz que a gente tem que viver de acordo com a regra de Deus. A gente não pode se amoldar aos padrões deste mundo, no sentido de que todo mundo vive uma base tecnológica, só redes sociais, TikTok, essas coisas e tal. Mas como seria bom também um mundo padrão no sentido de mais leitura, menos celulares e mais livros? Seria uma boa transformação, por exemplo, Mas transforma-se, ou seja, no sentido de tirar todas as nossas coisas que tiram nossa adoração a Deus e transformar a nossa mente para que a gente experimente a renovação da mente. A gente precisa renovar nossa mente constantemente para que a gente tenha um culto racional, a nossa adoração a Deus seja voltado com a mente e não com simplesmente sentimentalismo,
mas adorar a Deus com a consciência, com a mente tranquila, paz, saudável, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aquela coisa, como é que a gente vai adorar a Deus com a mente toda perturbada, com redes sociais, com os padrões deste mundo? Esse é o que o verso quer dizer. Isso, e a gente percebe hoje no mundo que, como você fala, meu corpo, minhas regras, você quer fazer tudo do jeito que você quer. Mas aí, a gente fazendo uma análise mais profunda, a gente vê que a nossa vontade não é que nem a de Deus, não é boa, nem é santa e nem é agradável. E aí vem Deus dizendo pra gente fazer exatamente o contrário. Por exemplo, uma pessoa que ela vê a sua própria imagem, quer fazer uma mudança, quer colocar piercing, quer fazer tatuagem, quer fazer um corte de cabelo estranho, uma pintura, ou seja, se molda, se conforma com as coisas deste mundo. Mas aí Deus diz que é totalmente o contrário, né? E outra coisa também muito importante, quando Deus fala que nós devemos fazer a vontade dele, gente, é para o nosso próprio bem, não é para o nosso mal. Então quem sai ganhando? Nós. Quando nós realmente fazemos e nos conformamos com a vontade de Deus, quem sai ganhando somos nós, com muito mais saúde, com muito mais inteligência. E isso começa na sua mente. Por isso que ele disse, use a razão, não tome decisões pela emoção. Porque muitas vezes a pessoa pode estar com raiva e vai lá e faz uma bobagem, toma uma atitude que não deveria tomar. Então nós devemos usar mais a razão do que a emoção, tá bom? Vamos continuar agora com os conselhos de Paulo, e que ele fala agora dos dons, dos dons espirituais. Todos nós temos talento, inteligência, mas o dom, ele é muito mais do que isso, ele é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. E ele diz agora que já que a gente tem que ter uma vida renovada, devemos também então usar os nossos dons para fins agradáveis também. Vamos ler o versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva, se ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Qual o seu talento? Qual o seu dom? Qual foi a dádiva que Deus deu para você? Você já parou para analisar? Você já parou para olhar e pensar? E mais, já que você descobriu qual é o seu dom, qual é a vontade de Deus na sua vida, você está usando ele para Deus? De fato, você usa os seus dons para Deus? Aqui ele fez uma pequena lista do que Deus nos dá. Ele disse primeiramente que o maior dom que Deus nos dá é a graça. A graça de que cada um de nós somos salvos somente por Jesus. Isso é um presente de Deus. E aí ele vem dizendo também que a gente, mesmo que tenha talento, que tenha esse dom, que a gente não se vanglorie. Não pense que foi de você mesmo, mas que foi dado conforme a sua fé e Deus lhe deu esse dom. Por exemplo, eu tenho o dom de pregar, de evangelizar. Deus me deu essa dádiva. Não sou merecedora, mas Deus dá essa dádiva para nós. E nós estamos fazendo o que com essa dádiva? Tem outras pessoas que têm o dom de cantar, têm a voz belíssima, mas qual o uso que está fazendo desse dom? De cantar, de louvar. Será que realmente está usando para Deus ou para o mundo? Então é isso que Paulo está dando conselho. Use o seu dom, mas de maneira devida, de maneira certa. E aí ele ainda faz também a comparação de que todos nós somos um corpo.
e o cabeça é Cristo. Nós temos os braços, as pernas, mas quem comanda é o cérebro, é a mente. Quando a gente está andando, né, Evandro? Então o cérebro manda um comando para as nossas pernas para caminhar. Né? Então a gente está ligado uns aos outros, mas todos somos do mesmo corpo. Só temos funções diferentes. E outra questão de mesmo temos o mesmo corpo, isso se encaixa também na questão da igreja, né, em si. Mas o que me chamou a atenção também é o verso 3, que fala: tenha um conceito equilibrado. Essa frase que Paulo diz aqui no verso 3 é muito importante, porque, veja, a gente tem que ter um conceito equilibrado em tudo, e isso aqui se encaixa perfeitamente na temperança. E temperança é você ter o equilíbrio de todas as coisas. A gente sabe que beber água é muitíssimo importante, mas você não vai beber 30 litros de água por dia, né? Isso pode fazer mal. Então, ter um conceito equilibrado na saúde, nas palavras, tanto no jeito de falar, de se vestir, de pregar e todas as outras coisas. Ter o equilíbrio em todas as coisas. Então, Paulo aqui, agora no verso 4, 5 e 6, ele faz a questão da semelhança da igreja. Então, muitas igrejas têm, por exemplo, tem pastor, tem ancião, tem o diácono, tem as hierarquias, né, os padrões das classes, e cada um tem a sua função, como o diácono, o cantor, o pregador, a pessoa que limpa e etc. Todos fazem a mesma função no sentido para que as pessoas, a igreja funcione, para que as pessoas visitem essa igreja. Cada um tem a sua função à parte no corpo, mas todos nós, no verso 5, formamos um corpo, certo? Então, cada pessoa que está lá fazendo a sua atividade na igreja se une para que a igreja funcione. E já que essa igreja está funcionando, né, aí entra o verso 6. Existem muitas pessoas que têm dons. Aí ele fala, se alguém tem dom de profetizar, esse profetizar aqui é no sentido de, se alguém tem a fala inspirada por Deus, certo? Profetizar bíblico, profetizado correto, que a Bíblia fala, que fale, use na proporção de sua fé, ou seja, de acordo com a que tem a sua fé. Aí no verso 7, no verso 8, que eu achei muito importante, se é dar ânimo, faça assim. Se é contribuir, contribua. A gente pode ver isso justamente em um período de eleição que a gente vive, muitos políticos, né? Não estou julgando nem falando nada, mas tem muitas pessoas, políticos, que querem aparecer e distribuir cesta básica para uma pessoa e tira milhões de fotos e selfies para querer se promover. Não, irmãos, não é assim. A pessoa tem que contribuir generosamente sem esperar nada em troca, exercer a sua liderança com zelo e com amor. Então Paulo aqui no verso 7 e verso 8 fala coisas que a gente tem que fazer como igreja, não para se exaltar, mas que principalmente é para exaltar a Deus. Isso mesmo. Então, se você foi chamado, se você tem esse dom, então exerça, como ele disse aqui mesmo. Faça, exerça. Tá? Se você tem o dom de ensinar, por exemplo, tem aquela paciência, tem a eloquência nas palavras, faça. Mas nunca esqueça, não é para você, mas é para Deus. Então use esse dom para glorificar a Deus e também, claro, que para ajudar muitas outras pessoas também, tá bom? Então descubra qual é o seu dom. Se você tem, então faça. Um dos dons aqui que eu acho muito bonito também, Wanda, é do servir. Sirva. E é isso que Jesus nos ensinou o tempo todo. A gente não veio para ser servido, mas veio para servir. Então sirva, principalmente a Deus e depois ao próximo, tá bom? Vamos continuar aqui falando sobre ainda as virtudes que Paulo recomenda. Virtudes são qualidades, é aquele ponto positivo que você tem, aquela característica boa que você tem, tá? E aqui ele recomenda a maior de todas as virtudes, quando ele começa no versículo 9. Vamos ler comigo? O amor seja sem hipocrisia, tá? Seja sincero, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor
fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Vamos só dar uma pausa aqui. Que linda declaração! É como eu disse, é uns conselhos que Paulo nos dá aqui, não somente aos romanos, mas para mim e para você. Ele começa dizendo que o amor, realmente o amor é a maior de todas as virtudes. E ele disse que esse amor seja sem hipocrisia. É você fazer o bem, mas não para receber algo em troca, mas porque realmente você ama. E esse amor, queridos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Esse amor eu não estou dizendo no sentido de sentimento, não é esse amor romântico. O que eu quero dizer, e que Paulo está dizendo, é esse amor como princípio, como parte da sua vida que Deus lhe deu, tá? Por quê? Porque quando você, por exemplo, conhece uma pessoa e você quer fazer o bem a ela, então você já está demonstrando amor por essa pessoa, já está demonstrando misericórdia, mas isso não quer dizer que você ama essa pessoa de forma romântica ou sentimental. Então tá entendendo que Deus nos dá esse dom de amor, mas é como princípio, não como sentimentalismo, tá? Então que não sejamos hipócritas, dizer que é uma coisa e fazer outra, dizer que somos uma pessoa e temos outras atitudes. Deus odeia hipocrisia, tá? Ele disse pra gente detestar o mal, de fato, né? Mas ele disse pra gente se apegar ao bem. Ele disse pra gente amar as pessoas de maneira cordial, gentil. Quando ele usa esse amor fraternal, vem de fraterno. E fraterno quer dizer amor de irmandade, tá? Então é isso que ele está dizendo, que nós devemos amar uns aos outros como irmãos. E por isso que a gente sempre menciona aqui que mesmo nós sendo adventistas do sétimo dia, nós consideramos os nossos outros amigos, irmãos de outras denominações, porque todos nós cremos no mesmo Deus. Então, a gente deve preferir dar honra para os outros e não para nós mesmos. Então, comece a analisar. A música que nós ouvimos hoje, que foi logo no início, disse: Senhor, vem me mudar. Por quê? Porque é mais fácil amar a nós mesmos, é mais fácil querer tudo para nós do que para os outros. E aí vem Deus e diz, pelo contrário, honre aos outros, ajude aos outros, tá? Ele diz pra gente não ser remisso, ou seja, a gente deve ser fervoroso, que nunca falte zelo naquilo que a gente está fazendo. Porque ele disse que a gente deve amar as pessoas, servir as pessoas, assim como Jesus também nos ensinou a servir. Então, irmãos, eu digo uma coisa, e lendo aqui, meditando, eu percebo que esse capítulo 12 de Romanos é um dos, não tem muitos versos da Bíblia, muitos capítulos da Bíblia, mas esse é um dos que foi escrito há tanto tempo atrás, muitos anos atrás mesmo, mas é tão atual, é tão presente até no dia de hoje que é impressionante. Porque perceba, aqui Paulo está falando sobre o amor, né? Como ela falou, não questão de amor romantizado, mas o amor pelo próximo, né? Nesse sentido. Então veja que ele tem assim uma breve ponte
lá para Mateus capítulo 24, verso 12, que o próprio Jesus falou. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus está falando sobre os sinais do fim dos tempos. E ele fala o seguinte no verso 12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então a gente hoje, nesse mundo que a gente vive, nessa era, nesse ano, nesse dia de hoje, tem muita maldade ao redor do mundo inteiro. Muitas pessoas matando agora, morrendo e etc. É horrível isso. E pensar de que isso ainda vai aumentar. E pensar de que o amor de muitos ainda vai se esfriar. Aí então vem esses versos aqui que Paulo cita do 9 em diante e diz o seguinte: irmãos, se vocês fizessem isso com cada um, o amor das pessoas iria aumentar e a maldade iria diminuir. Então perceba, talvez eu esteja falando com alguém aqui que teve briga com alguém, parentes, amigos, vizinhos, que discutiram, que tem ódio, que tem raiva, que machucou o sentimento, fisicamente, eu não sei. Talvez eu esteja falando para você. E vem Paulo e diz, olha, abençoe aqueles que fez mal a você, chore com ele no verso 15, chore com essa pessoa, alegre-se com os que se alegrem. É difícil praticar o amor, a bondade para uma pessoa que fez maldade a você. Mas esses versos, se lido com o Espírito Santo, entra no nosso espiritual, no nosso coração e mostra que o amor que Deus tem por nós é algo extraordinário. Então tem uma frase, que eu vi o irmão da igreja falando: você consegue ver o amor de Deus quando você vê a bondade e o amor no irmão do próximo. Então, à medida que eu amo meu irmão, à medida que eu vejo outras pessoas fazendo bondade umas com as outras, eu estou vendo um pouquinho do amor de Deus. Então imagina se toda a cidade de Santa Cruz fizesse isso, se toda a cidade de Santa Cruz não fossem pessoas orgulhosas, o quanto a maldade iria diminuir, o quanto o amor iria aumentar nessa cidade, quanta bênção iria existir nessa cidade. Isso mesmo. E lembrando até, uma parábola que Jesus falou sobre o bom samaritano. E aí quando ele contou que passou o presbítero, o levita também, o que era fariseu, e ninguém ajudou o samaritano. Ninguém ajudou, aliás, aquele pobre homem, mas quem ajudou foi um samaritano que era até excluído da sociedade. E aí ele fez uma pergunta muito capciosa. Jesus perguntou: e aí, quem é que demonstrou ser o próximo daquele homem? Aí todo mundo respondeu: foi o samaritano, foi porque ele que ajudou. E aí a colocação que Jesus coloca é: vai tu e faz o mesmo. Então é muito fácil a gente julgar, o levita ou o escriba que passou e a gente se botar no lugar do samaritano. Mas a lição que Jesus quer dizer, quando ele disse vai tu e faça o mesmo, é para você ser o próximo. Então, você que devemos fazer e ser o próximo da pessoa. Então, quando Deus diz assim, olha, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, ele não está colocando essa posição para você? É você ser o próximo da pessoa, tá? E aí é por isso que ele disse para a gente não retribuir o mal com o mal, mas procurar fazer o que é correto aos olhos de todos. E Paulo diz, gente, faça o possível para viver em paz com todos, porque uma coisa que a gente quer e que a maioria diz, eu não levo desaforo para casa, eu vou resolver com minhas próprias mãos. Gente, deixa nas mãos de Deus. Nós muitas vezes com cabeça quente, às vezes até mesmo nem estando com muita raiva, mas a gente toma uma decisão que não é adequada. Nós não temos tanta sabedoria assim para lidar com as situações, tá? Então ele disse para a gente ter a mesma atitude uns para com os outros. O que isso quer dizer? Que você não deve fazer aquilo para o próximo se você não quer que faça para você. Tem um comportamento mais humilde com o próximo, né? Porque se você quer ser respeitado, respeite. Comece por você, aí você pensa, mas eu respeito, muitas pessoas não me respeitam. Deixe nas mãos de Deus, mas não vá tirar satisfação, tá? Nessa situação, o conselho-chave, sabe qual é? É você lembrar de Jesus. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus diria, tá? Então leve o maior exemplo que é Jesus. Então
Guarda no seu coração, guarda na sua mente, frisa esses versos aí na sua Bíblia e sempre lembre desses conselhos que Paulo está dizendo em cada versículo. Abençoe aquelas pessoas que estão te perseguindo, abençoe aquela pessoa que te amaldiçoe, tá? Ele diz, olha, não desejo mal não, diga a ele, ó, que Deus te abençoe. Conta-se a história, mano, de uma vizinha que era muito mal-humorada, era muito encrenqueira, falava mal de todo mundo, e, inclusive quando varria a calçada, jogava o lixo para a calçada de uma senhora cristã. E aí ela disse, e agora, o que você faria nessa situação? Eu pergunto a você, o que você faria? Se você tiver um vizinho que realmente é encrenqueiro, porque tem pessoas com temperamento difícil. Sabe o que aquela senhorinha fez? Aquela cristã? Ela aprendeu de Jesus. Ela fez um bolo delicioso e entregou para a vizinha. Ela não retribuiu o mal com o mal, ela retribuiu o mal com o bem. E desde aquele dia, aquela senhora nunca mais encrencou com ela. Disse que agradeceu pelo bolo. Então você está entendendo? A essência da nossa vida deve ser moldada conforme a vontade de Deus. E quando a gente olha para a cruz e olha para Jesus, a gente vê exatamente isso. Porque Jesus, ele pagou o mal com o bem. Ele pagou a morte com sua própria vida. Ele pagou o pecado com seu próprio sangue. Lembre-se, a gente encerrou aí a Semana Santa. Será que você parou para pensar também que Jesus lá na cruz, enquanto recebia os cravos nas mãos e nos pés, ele disse, Pai, perdoa-lhes. Você é capaz também de ter esse mesmo amor? É isso que Deus está querendo ensinar para mim e para você. Em todos esses anos, em toda sexta-feira, Lili, que a gente faz programa aqui, a gente sempre tenta levar Jesus Cristo ao coração de cada um de vocês. Mas esse programa de hoje a gente quer levar de uma forma tão amorosa, de uma forma tão específica e tão clara para você, que a gente diz o seguinte, no verso 16, 17, 18, na verdade. Verso 17, né? Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, ou seja, tente não fazer maldade para as pessoas verem. O verso 18, faça o possível. É o possível, não é só tentar fazer alguma coisa e já desistir. Porque talvez eu esteja falando para uma pessoa que é tipo, não pisa no meu calo, senão eu vou virar, né, a pessoa brava e vou sair batendo em tudo. Talvez eu esteja falando para uma pessoa que é estressada, qualquer coisinha já se estressa. Mas lembre-se, tentem fazer o possível para não fazer maldade, para vocês fazerem o que é correto aos olhos de todos. Se todas as pessoas aqui da cidade de Santa Cruz fizessem isso, olha, com certeza diminuiria a maldade, diminuiria roubo, diminuiria todas as coisas e aumentaria só coisa boa, bondade, as pessoas ajudando umas às outras, como eu falei, sem querer se amostrar, sem aparecer, mas no sentido de contribuir generosamente. Então, lembre-se, devemos ter um comportamento humilde, porque estamos na presença de Deus constantemente 24 horas por dia. Então, abençoe as pessoas que estão ao seu redor. Esse é o nosso dever, gente. Não é simplesmente, como eu disse, não é só conselho, é uma recomendação divina. Se você quer realmente estar com Jesus, você quer ir para o céu, então nós também devemos mudar o nosso comportamento, tá bom? Vamos terminar aqui lendo o versículo 19, 20 e 21. Esse aqui é muito comum nos dias que nós vivemos, né? Correr atrás do prejuízo, não levar desaforo para casa. Olha só o conselho que Deus nos dá. 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E por último, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Tá? Então, ele finaliza dizendo, gente, olha, não procura se vingar, não vai atrás da conversa, pelo contrário, deixa que Deus vai fazer a justiça
Ele mesmo falou, olha, eu é quem vou fazer, eu é quem vou me vingar, eu é que vou fazer justiça, tá? Eu que vou retribuir. Então, essa não é uma função nossa, é uma função do Senhor. E aqui ele ainda diz, olha, ao contrário. Então, se você tem uma pessoa que você sabe que não gosta de você, que é seu inimigo, ele procura você. Você sabe que essa pessoa não gosta de você. Vamos voltar ao exemplo lá da senhorinha, né? Que ela não gosta de você, encrenca com você, fala mal de você. E aí, como é a sua atitude? Aí ele disse, se essa pessoa tiver fome, vai lá e dá de comer. Se essa pessoa tiver sede, vai lá e dá de beber. Aí sim você vai estar amontoando brasas vivas, né, na cabeça dele, ou seja, você vai estar realmente fazendo o que é certo. Sabe por quê, ouvinte? Nós temos essa tendência. Quando, por exemplo, né, quando o nosso inimigo, né, quando alguém que não gosta da gente se dá mal, qual é a nossa tendência? Bem feito, mereceu, por isso. E a gente vai falando esses dizeres que não deveria. Mas, mereceu, é isso mesmo. A pessoa o seu inimigo vai lá e diz, olha, eu tô precisando aqui de um alimento, me ajuda. Você diz, não, você é mau. Não é assim que as coisas se resolvem. Deus está dizendo para nós fazermos o contrário. Se ele tem fome, dele de comer. Esquece essa questão do inimigo, se é porque isso, esquece isso. Às vezes também a pessoa pode estar fora de si, pode estar passando por algum problema. Não estou tentando justificar o pecado, mas estou explicando para você que a atitude de Deus é essa. Ele fez isso por você. E aí ele disse agora para você também fazer o mesmo. Deus não te perdoou? Deus perdoou a mim, Evandro. Deus perdoou você. Porque nós também não devemos, na mesma proporção, fazer o mesmo, tá? E como ele disse, não deixe de vencer do mal, mas vença o mal com o bem, tá? Não se vingue, não vá atrás de conversa, esqueça esse negócio de não levar desaforo para casa. Jesus levou todos os tipos de desaforo. E mesmo assim, né, foi um homem melhor que existiu aqui na terra. Deus em forma de homem. Porque nós também não devemos fazer o mesmo. Então, só nessa questão do verso 20, Paulo aqui, ele mencionou Provérbios 25, verso 21 e 22, e essa expressão é amontoar brasas vivas, né? Você colocar fogo, amontoar, pegar brasa e colocar na cabeça da outra pessoa, não. É uma expressão idiomática daquele tempo que diz o seguinte, olha, se eu estou colocando brasas vivas sobre a cabeça de outra pessoa, eu estou tentando mudar o pensamento dessa pessoa. Eu estou tentando queimar os preconceitos dessa pessoa, entende? Então, se meu inimigo, olha só, a pessoa que eu odeio, tiver fome, eu for lá dar de comer a ele não vai me ver mais como o inimigo. Se ele está com sede, eu vou lá e dou água para ele vai começar a me ver como amigo. Então eu estou tirando todo o preconceito, toda a raiva, né? Então esse é o sentido aqui de colocar brasas vivas sobre a cabeça. Mas só finalizar, eu queria dizer o seguinte, irmãos, como eu falei, esse programa de hoje é um programa que eu espero e eu estou tentando fazer o apelo mais forte possível que eu estou tentando, no sentido, irmãos, não sejam orgulhosos, amem uns aos outros, tire o orgulho do seu coração, viva um comportamento humilde uns para com os outros, faça o possível para viver em paz com os outros, não retribua o mal com o mal, sabe? Esse é meu apelo que eu estou fortemente dizendo, porque a gente pode perceber que os irmãos da igreja, as pessoas, têm uma forte briga, contenda com as pessoas homossexuais. Por quê? Os cristãos, muitos, não estão sendo orgulhosos, estão pregando o evangelho, mas de uma forma brava. E vem Paulo e diz, olha, mostre o amor. Então, tem muitos ateus que não entregam a vida a Cristo, porque muitos irmãos vão e pregam a palavra de Deus para esse ateu de uma forma brava. Mas vem Deus e fala, preguem o amor. Então, muitos ateus poderiam converter-se a Deus se os nossos irmãos de determinadas igrejas, qualquer um, até adventista mesmo, pregam de uma forma, aceite Jesus, aceite. Não é assim, irmãos. Que não sejamos orgulhosos, tenhamos posição humilde, falemos de Jesus de uma forma calma, tranquila, porque era assim que Jesus fez. Então, irmãos,
Esse é meu apelo. Seja paciente, persevere, sejam humildes, amem uns aos outros, que com certeza você será abençoado por Deus. Esse é meu apelo. E nada menos e nada mais do que isso é o nosso dever. Caro ouvinte, o presente século, né, hoje, nosso mundo que está caminhando para o final dos tempos, a gente vê que o amor está se esfriando, né? Mas é nosso dever, meu e seu, de todos nós, de todo verdadeiro filho de Deus, é aguardar com paciência Deus atuar. Vigiar, orar de maneira atenta, trabalhar fielmente até a vinda do Senhor. Eu não digo só o trabalho secular, mas eu digo o trabalho para Cristo também. Para que assim a gente seja preparado para a volta de Jesus, que vai ser um momento muito solene. E as características do seguidor de Cristo é como nós lemos agora em Romanos 12. O homem perfeito em Cristo Jesus, eles são manifestados no trabalho para Cristo, trabalho para a sociedade, para as pessoas, na vigilância, né? Sempre vigiar, estar atento e esperar no Senhor. Não vá se vingar, espere que Deus fará justiça. O verdadeiro cristão, eles não se dedicam apenas à contemplação, ou à meditação, ou só estar na igreja. Não estão só nessa questão dos trabalhos a ponto de negligenciar também a piedade pessoal. Ou seja, não é somente a igreja trabalhar das portas para dentro, mas das portas para fora. A igreja sair para o mundo, para a sociedade, para as ruas e oferecer ajuda. Então nós não devemos estar trancados somente dentro do templo, mas nós devemos estar também livres fora do templo para seguir a Jesus, para assim termos um princípio melhor de vida, tá? Então, o seguidor de Cristo, ele é zeloso, ele não é indolente em suas atividades. Os cristãos fervorosos, eles estão sempre buscando o Espírito de Deus, servindo ao Senhor. Sabe por quê, caro ouvinte? O Senhor muito em breve vai voltar. E veja essa volta não somente como uma ameaça, mas como uma preparação racional e também amorosa, porque você ama e quer ver Cristo. Então nós precisamos sim que nós sejamos educados segundo a ordem divina, que a gente não se conforme com este mundo, mas que a gente aprenda na verdadeira escola de Cristo, na escola de Jesus, com o seu testemunho, com sua vida, para que assim a gente possa compreender muito melhor a Deus, suas obras, o caráter de Jesus. O povo de Deus, ele deve adquirir essa habilidade, essa experiência, porque vai haver sim esse aumento do trabalho para todos, como nós estamos fazendo aqui, levando Jesus para você, tá? Então, quando a gente se aproxima do fim, o inimigo, ele vai fazer o possível, vai se esforçar de maneira intensa para derrotar todos os que se opuserem à autoridade de Cristo. Então, assim, o diabo, ele está aí às portas para fazer exatamente o que nós vemos hoje, resolver tudo na base da violência. E aí Deus disse, não dê ouvidos, pelo contrário, tá? Deus, ele requer que a gente use nossas habilidades, nossos dons que ele concedeu para nós, seres humanos, para que assim a gente realize muito mais algo solene, bondoso para as pessoas. Você quer ser um seguidor de Cristo? Você quer ser uma seguidora de Cristo? Então, abandone o seu próprio eu e viva para Cristo, tá? Porque Cristo deve viver em nós. A salvação deve estar todos os dias na nossa vida. Salvo de quê? Do orgulho, do medo, da negligência, da falta de amor. Então, leve para a sua vida, frise na sua Bíblia e sempre diga para Deus que você quer mudar, que você quer uma vida transformada. Deixe Deus agir, que com certeza você vai ver milagres na sua vida, na vida de seus familiares e até no mundo.
Pois é, meus irmãos, que pregação maravilhosa, que verso maravilhoso, e estamos aqui enfatizando isso. O amor ao próximo é muito importante. E falando sobre muito importante, será também esse louvor agora em qual você estará mais perto de Cristo se ouvir Ele com o coração aberto. Isso mesmo, nós vamos ouvir agora Jefferson Tavares, em que ele diz, olha, deixe Deus trabalhar, deixe Deus agir em você, que Ele vai fazer a devida mudança. Aprecie a música que a gente volta já já. Uma vida de tristeza, desespero e temor, tanto ódio nesse mundo, tantos olhos sem amor. De um lado está o homem sem afeto natural, e do outro Pai bondoso para libertar do mal. Deixe Deus trabalhar, como um vaso moldar. Quanto mais o aceitar, mais sua vida vai mudar. Só Jesus pode dar vida eterna e um lar. Nosso Deus, nosso Pai, quer agora restaurar você. Uma vida de tristeza, desespero e temor, tanto ódio nesse mundo, tantos olhos sem amor. São histórias diferentes, tão difíceis de entender, mas Jesus continuamente abre os braços pra você. Deixe Deus trabalhar, como um vaso moldar. Quanto mais o aceitar, mais sua vida vai mudar. Só Jesus pode dar vida eterna e um lar. Nosso Deus, nosso Pai, quer agora restaurar você. E agora reconheço o teu valor, pois no momento em que Ele me tocou, velho homem transformou em um vaso de amor. Deixe Deus trabalhar, como um vaso moldar. Quanto mais o aceitar, mais sua vida vai mudar. Só Jesus pode dar vida eterna e um lar. Nosso oleiro, nosso Pai, quer agora restaurar você. Restaurar
Ele quer restaurar você. Você já precisou formatar seu computador ou notebook? No mundo tecnológico, uma palavra que é bem conhecida é formatação. Ela significa deletar um sistema para colocar um novo. Eu me recordo que há um tempo atrás eu tinha um computador que estava muito lento. Ele não era tão velho, mas praticamente não funcionava. Os programas não abriam e ele travava a todo momento. Depois de levar para o conserto, um técnico de informática me disse que ele estava com um vírus e precisava urgentemente ser formatado. Eu o autorizei e então ele fez o serviço. Interessante que depois de algumas horas eu liguei meu computador e ele estava irreconhecível. Tudo estava funcionando e os travamentos não existiam mais. E era o mesmo equipamento, mas por dentro ele havia mudado, pois tinha um novo sistema instalado. Esta é uma boa metáfora moderna para compreendermos uma recomendação que o apóstolo Paulo fez há um tempo atrás para os cristãos que viviam em Roma, uma cidade caracterizada por um estilo de vida muito distante do cristianismo. A adoração pagã e a sexualidade desregrada formavam uma sociedade que vivia na contramão dos ensinos bíblicos. Neste contexto, encontramos no capítulo 12 da carta que Paulo escreveu aos Romanos um conselho necessário. No verso 2 lemos: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apelo de Paulo era para que os cristãos não se conformassem com o mundo de sua época. A palavra conformar significa entrar em uma forma, ser informado por algo ou alguém. E de fato, no mundo existem muitas formas, padrões sociais que nos forçam a entrar para não sermos excluídos. Porém, o cristão precisa resistir às formas deste mundo. O único modelo que ele deve seguir é o de Cristo. Assim como a Roma antiga, em nosso mundo existem muitas tentações que nos afastam do ideal divino. E sabe, o que a Bíblia promete é que Deus pode formatar a nossa mente, colocando um novo sistema operacional. Somente com esta nova perspectiva de existência é que experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimente a boa, santa e agradável vontade de Deus. Primeiro passo, você decidir, você querer, e Deus faz o resto. Que Deus abençoe você, que você tenha um excelente sábado, que Deus mude e transforme seu ser e seu caráter para você estar mais semelhante a Jesus. Nós estaremos na próxima semana aqui, se Deus quiser, com mais um programa. Fique com Deus nesse momento e um excelente sábado. Um abraço e até semana que vem. Amém, meus irmãos. E lembre-se, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de vocês. Faça uma visita também ao canal da Novo Tempo, Santa Cruz, lá no YouTube, que lá na descrição de cada vídeo você tem nossos contatos e a localização da Igreja Adventista. Nesse momento eu queria fazer uma oração com você e por cada um de vocês. Querido Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos agradecidos pelas bênçãos. Nesse momento, Pai, te peço que abençoe essa casa, essa família, essa pessoa. Transforma o nosso coração, apaga as coisas ruins do nosso coração, Pai, e coloca coisas boas. Que transformemos a nossa mente para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Te pedimos pelo nome do Senhor Jesus. Amém.